Diz assim: e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, as tábuas dos 10 mandamentos, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. As tábuas eram obras, não eram obras de Moisés, eram obras de quem? Quem tinha preparado as tábuas? Quem tinha escrito as tábuas? Quem tinha escrito os mandamentos? Deus. Também a escritura, a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Josué ouviu um barulho e Josué achava que estava tendo uma guerra lá onde estava o povo. Respondeu-lhe Moisés: não é um alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Moisés respondeu: não é uma guerra, é uma festa. Não é uma guerra, é uma festa. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro de ouro e as danças. Então se acendeu-lhe a ira. E Moisés ficou com raiva. E quando você fica com raiva, você perde o quê? Quando você fica com raiva, você perde o quê? Você perde o controle. Quando você fica com raiva, você perde. Você pode ser a pessoa mais calma. A Bíblia fala que Moisés era o sujeito mais calmo do mundo, mais paciente do mundo, mais tranquilo do mundo. Mas você pode ser a pessoa mais tranquila. O dia que você perde o controle, as coisas saem do controle. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo não precisa que você saia do espírito 365 dias esse ano. Ele basta que você perca o controle apenas algumas vezes. Então a palavra que Deus tem para você guardar é: minha filha, meu filho, nesse ano de 2026, não perca o controle. Não perca o controle. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: não perca o controle. Não perca o controle. Olha aqui para mim. Tem gente esse ano aqui que perdeu o controle de algumas coisas, hein? Tem gente que foi esse ano, tem gente que foi ano passado, tem gente que foi ano retrasado, tem gente que foi há 5 anos, tem gente que foi há 7 anos, tem gente que foi há 7 anos, há 10 anos. Tem gente que perdeu o controle de algo na vida dela, que ela não conseguiu recuperar nunca mais. Você conhece gente que começou a beber sem controle e nunca mais parou. Você conhece gente que caiu no vício sem controle e nunca mais parou. Você conhece gente que ela foi se afastando da fé, ela foi se afastando de Deus aos poucos, e ela achava que ela tinha o quê? Controle. Quando ela viu, ela tinha perdido o controle da vida espiritual dela. Faz 1 ano que ela está caída, faz 2 anos, faz 5 anos, ela tenta voltar e não consegue. A pior coisa que tem é tu perder o controle de algo. A pior coisa que tem é tu perder o controle da tua vida espiritual. Ou tu perder o controle do teu casamento, ou tu perder o controle da tua vida financeira, te afundar de... Seja o que for, que tu perca o controle, é o que o diabo quer. O diabo quer que você perca o controle. Veja bem, olha só, presta atenção. Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Moisés ficou 40 dias com Deus no Monte Sinai. Quantos dias? 40 dias. Ele estava cheio de Deus. A Bíblia fala que toda vez que Moisés descia do monte, a presença de Deus nele era tão forte, havia uma unção tão grande nele, que as pessoas não suportavam olhar para o rosto dele. Ele tinha que colocar um véu. Tem gente que a presença de Deus é forte nela. Então ele estava 40 dias no monte com Deus. E durante 40 dias Moisés não teve que fazer nada. Deus fez todo o trabalho. Foi Deus que preparou as tábuas, foi Deus que escreveu os mandamentos. E Deus pegou tudo preparado, tudo bonitinho, e deu para quem? Para Moisés. Só que o diabo já estava esperando ele lá embaixo, usando o próprio povo dele. Porque deixa eu te falar uma coisa: se tem alguém que faz você sair do controle, são as pessoas que você ama, são as pessoas que você conhece. É interessante, se você ler a história de Moisés, você vai ver que Deus deu o cajado para ele fazer vários sinais lá no Egito contra Faraó. Mas Deus não deu nada para Moisés fazer contra o seu povo. E toda vez que Moisés fez alguma coisa ruim, foi por causa que as pessoas tiravam ele do sério. Tem muita gente aqui que perde aquilo que Deus dá para ela, perde aquilo que Deus dá para ela, ela perde aquilo, ela perde o controle por causa de pessoas que são usadas pelo inimigo para fazer ela perder o controle.
Olha que texto interessante. Logo, primeiro ele ouviu, ele falou, opa, isso aí não é guerra não, o pessoal está fazendo o quê? O pessoal está dançando, quer dizer, aquilo ali já mexeu com ele. Se você é uma pessoa, você tem que ter muito cuidado com as coisas que você é, porque tem coisa que mexe com você. Ele já ficou chateado ali, ele já começou a perder o controle ali. Por exemplo, você sai da igreja agora aqui, olha aqui para mim, você sai da igreja agora, você acabou de tomar uma santa ceia, daqui a pouco a gente vai cear, não vai cear? Aí você chega em casa, tá lá a tua família, naquele funk, naquele samba, naquele brega, todo mundo bebendo, já tem um bêbado, já tem... É que nem Moisés, você ouve a música, você já fica com raiva. Aí tudo que Deus dá para você é o quê? Você perde. O diabo sempre usa pessoas para fazer você perder aquilo que Deus dá para você. Ele sempre manipula pessoas contra você. Você tem que entender que o diabo, ele é um espírito, ele vai usar pessoas. Enquanto ele estava se consagrando, o povo estava lá dançando. Às vezes você sai daqui numa paz danada, chega em casa, daqui a pouco tu está brigando. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não chamou Arão, não. Deus não chamou nenhuma daquelas pessoas. Quem Deus chamou foi Moisés. Quando Deus chama você, quem aqui você crê que Deus te chamou? Tem gente que não levantou a mão, então está dormindo. Quem aqui acredita que Deus te chamou? Diga assim, eu. Levanta a mão aí. Se Deus te chamou, Deus vai esperar de você. Deus não vai esperar do teu marido, Deus não vai esperar da tua esposa, Deus não vai esperar dos teus filhos. Se Deus espera o controle, Ele espera de você. Deus espera o controle de quem? Diga assim, de mim. Diga, eu tenho que ter o controle. Se o teu marido é incrédulo, se o teu filho é incrédulo, se as pessoas na tua família ainda não têm aliança com Deus, se você diz para eles agem como louco nessa época de ano, não é claro. Vocês queriam que eles agissem como? Você que é a mulher de Deus, você que é o homem de Deus, você é que tem que agir como uma pessoa de Deus. Esse texto aqui é muito usado para criticar o povo que fez o bezerro de ouro. Povo que foi idólatra, você não pode ser idólatra. Ou então é muito usado para criticar Arão, que foi um líder fraco. Mas a gente tem que esquecer, a gente não pode esquecer de Moisés, que Deus deu a coisa mais preciosa que existia. Quem é que preparou os mandamentos? Foi um anjo, foi Miguel, foi Gabriel. É a única coisa na Bíblia que a gente vê que Deus escreveu com a própria mão. E Deus deu para Moisés. Deus não deu para Abraão, Deus deu para Moisés. E ele está descendo com aquilo ali feliz. E quando ele chega para ver a família, quando ele chega para ver o irmão, quando ele chega para ver o povo dele, que ele tanto ama, que ele lidera, está todo mundo louco, está todo mundo bêbado, está gente lá cultuando lá o bezerro de ouro. Diz assim, então acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas, ele jogou a tábua e quebrou no pé do monte. O que ele fez com as tábuas? Ele quebrou aquilo que Deus deu para ele, simplesmente por causa dos outros. Ele ficou com raiva. Não é que ele fez errado, não. Ele estava certinho. Ele estava na presença de quem? Mas ele com raiva dos outros, do que os outros estavam fazendo, ele com raiva, pelo fato dos outros não terem a comunhão que ele tinha, a fé que ele tinha, a fidelidade que ele tinha, ele jogou fora o que Deus deu para ele. Tem gente que entra ano e sai ano, jogando fora aquilo que Deus dá para ela por causa dos outros. Deus dá para ela, toma aqui, olha aqui, você que está aqui nessa noite, Deus está dando para você. Deus está dizendo, eu vou estar com você em 2026, amém? Eu vou estar com você em 2026, vamos tentar de novo, quero dar a mão contigo, agora tu tem que me dar ouvido. Tu tem que deixar eu ter o controle, não as pessoas ter o controle. Tu não pode ser tão fácil enganada, tão manipulada assim. Tu não pode desistir porque os outros estão desistindo. Tu não pode desanimar porque estão te criticando. Tu não pode parar porque estão te perseguindo. Desistir do casamento porque o teu marido quer desistir. Desistir da família porque a tua família é uma família destruída. Não, você tem que entender, quem te deu esse casamento aí foi Deus. Quem te deu essa família aí foi Deus. Quem te deu esse trabalho aí foi Deus. Quem te deu esse sonho aí foi Deus. Quem te deu esse projeto aí foi Deus. Não abra mão daquilo que Deus te deu, amém? Não abra mão daquilo que Deus te deu. Declare isso com fé em 2026. Em 2026 não vou abrir mão do que Deus me deu. Não importa o que as pessoas façam, digam, Deus não espera delas, Deus espera de você que está recebendo a palavra. A profecia está sendo dada para você. Quem aqui você convidou alguém da sua família para estar aqui e a pessoa não veio? Então não é para ela, é para você. Amém? Moisés quebrou. Ele quebrou o que Deus deu para ele. Quanto tempo para ficar pronto? 40 dias. Ele quebrou em alguns segundos.
por causa do que os outros estavam fazendo. Ele ficou com raiva. E tu sabe que depois que quebra não dá para arrumar mais, só se fizer outro. Segure firme o que Deus está te dando. Agarre firme. Bispo, mas eu não tenho nada. Você tem a palavra de Deus. Se agarre a ela, não abre mão dela. Bispo, eu não tenho com quem entrar esse ano de 2026. Entre de mão dada com o Senhor Jesus. Ele vai te dirigir, Ele vai te guiar, Ele vai te abençoar. Amém? Não se preocupe. Como é que Ele vai salvar teu filho? Como é que Ele vai salvar? Quem fez tudo foi Deus. Não se preocupe como é que Deus vai fazer. Se preocupe em guardar aquilo que Deus dá para você. Agora, se você é uma pessoa que você deixou cair aquilo que Deus deu para você, Deus também está te dizendo, não é porque você deixou cair que eu vou te deixar cair, não. Eu vou te sustentar também. Porque as tábuas caíram e se quebraram, mas Deus não deixou Moisés cair. Deus sustentou Moisés. Porque Deus entende que a gente falha. Deus entende que a gente erra. Deus entende que nós temos os nossos limites. Quando Deus viu que Moisés quebrou as tábuas que ele mesmo, Deus falou para ele, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Deus está dizendo para você nesse momento, tem gente aqui que Deus está dizendo assim, ó, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Se você é uma pessoa que fala assim, bispo, tudo que eu podia fazer de errado esse ano eu fiz. Bispo, eu não priorizei Jesus esse ano. Eu não priorizei minha vida espiritual esse ano. Eu caí esse ano, eu fracassei esse ano. Eu dei muito ouvido aos outros esse ano. Eu não tive consistência, seja na minha fé, seja na minha saúde. Eu não sei, olha, esse ano não foi um ano bom para mim. Deus está dizendo, vamos fazer de novo. Se você tem 16 anos, se você, daqui a avó Naná, quantos anos, Naná? 92, está de obreiro, ó. Falei para ela que ela ia ser nossa obreira de honra. Tá vendo? Quem está vendo ela de obreira aqui, ó? Nossa obreira de honra. Quem não tem idade, é o espírito. Mas bispo, o que a avó Naná vai poder fazer com 90 e poucos anos? Ela não pode. Ela pode orar pela igreja, por cada um de nós. O que é que pode mais? O mundo espiritual ou o mundo físico? Deus está dizendo assim, vamos de novo. Não vou deixar você caído, não. Não vou deixar você desanimado, não. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus levantou o camarada que quebrou as tábuas dos mandamentos, você acredita na misericórdia de Deus? Tu já ficou com raiva do teu filho, que eu sei, quando quebrou aquele prato na tua casa. Quem teu filho já quebrou um prato, um copo, tu ficou com raiva dele? Aqui só tem mãe boazinha, né? Ixi, já peguei de peia quando era criança das coisas que eu quebrava da mamãe. Tu imagina tu quebrar a coisa mais sagrada, que era a palavra, os mandamentos. Ele quebrou, e não é quebrou porque ele tropeçou, não, ele quebrou porque ele quis quebrar, porque tem pecado que você comete inconscientemente, e tem pecado que tu comete querendo pecar, aí está a diferença. Tu fez sabendo que estava errado, e mesmo assim tu foi lá e o quê? As tábuas não escorregaram, ele quebrou com raiva. Mas Deuteronômio 10, versículo 1 diz assim, naquele tempo me disse o Senhor, naquele tempo me disse, e Deus está te dizendo hoje, amém? Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e fazer uma arca de madeira. Foi aí que Deus mandou fazer a arca da aliança. Vamos fazer uma arca de garantia para ver, assim que eu te der, tu já coloca lá dentro para tu não quebrar quando tu ficar com raiva. Vou esconder de ti, porque tu, quando tu fica com raiva, tu costuma quebrar as coisas. Então, se você é uma pessoa que diz assim, bispo Leno, olha, quando eu sou uma pessoa até calma, mas quando eu fico com raiva, eu perco os controles, eu quebro umas coisas lá em casa. Então, você e Moisés são meio parecidos, tá bom? Não se culpe muito, não. Interessante que na primeira tábua, quem fez a tábua foi quem? Mas na segunda, Moisés teve que fazer. Porque quando você faz alguma coisa, você valoriza. A primeira vez, como ele não teve que fazer o quê? Nada. Ele não valorizou. Agora, como ele tinha que fazer as tábuas, eu duvido que ele ia quebrar assim com uma facilidade muito grande. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebrar, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei as 2 tábuas de pedra como as primeiras, subi no monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas 2 tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor me deu a mim. Deus está dizendo para muita gente aqui, para muita gente
que está nos assistindo. Vamos fazer de novo. Você vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha. Nesse ano você vai ser mais espiritual e eu vou andar contigo. Nesse ano você vai ser mais fiel e eu vou cumprir as minhas promessas. Nesse ano você vai viver pela fé e eu vou dirigir você. Amém? Não perca o controle. Não perca o controle. Nós vivemos hoje numa sociedade descontrolada. Às vezes eu fico olhando no prédio que eu moro, as pessoas brigando dentro do estacionamento. A pessoa nem saiu de casa ainda. Eu deixo todo mundo passar na minha frente. Às vezes tem fila para entrar lá no prédio de casa. As pessoas estão, todo mundo com pressa. Eu falo assim, eu não tenho pressa, pode passar na minha frente. Eu sei que eu vou entrar. As pessoas hoje estão perdendo o controle por qualquer coisa. Vocês já viram como é que estão as pessoas? Vão para a praia para se divertir e brigam, brigando por causa de preço, e a gente apanhando, e é cliente com vendedor, é vendedor com cliente, a pessoa sai da praia e briga por causa do estacionamento. As pessoas estão se matando por aí, literalmente. As pessoas estão perdendo o controle dentro de casa, fora de casa. Não perca o controle, mantenha-se na presença de Deus. Que Deus te abençoe de janeiro a dezembro, em nome de Jesus, de 2026.